Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quarta-feira, dia 24 de janeiro. Vamos ouvir o Evangelho do dia, que se encontra em Marcos, capítulo 4, versículos 1 seguintes. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, e que foi semeado e aumentando, chegou a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, para que os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendem, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ele disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles os quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, as ilusões da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são aqueles que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outros 60 e outros 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filho e filha, o evangelho de hoje, é muito profundo. Fala aqui dos 4 terrenos, que simbolizam aqui o nosso coração. O terreno à beira do caminho, o terreno pedregoso, terreno cheio de espinhos e um terreno, terra boa, terra bem preparada, estercada. A pergunta é: qual terreno nosso coração ele se compara? É uma terra boa? O nosso coração está disposto a acolher a boa nova da salvação? O nosso coração talvez seja aquele coração cheio de espinhos, que é um coração dividido. Eu quero Deus, eu quero o mundo. Eu quero Deus, eu quero o mundo. Ou o nosso coração, ele é aquele terreno pedregoso, onde não aguenta uma pressão. Sabe quando a pessoa ela diz assim: eu quero caminhar com a igreja, eu vou ser cristão de verdade, eu vou ser católico de verdade, e de repente ela, por uma perseguição, abandona tudo. Ou aquele terreno à beira do caminho, ao qual dá tanta liberdade,
para que o inimigo de Deus tire a palavra que está em seu coração. Filho, filha, Jesus falou que Satanás, ele tira a palavra que é semeada em nosso coração. Jesus que falou. Temos que ter o cuidado para que o inimigo de Deus não venha tirar a boa nova da salvação que é semeada em nosso coração. De que forma ele faz isso? Ele nos envolve com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, com as seduções do mundo, com as mentiras do mundo. E nessa mentira e nessa sedução é que a pessoa vai se envolvendo, vai caindo, quando vê, está vazia de Deus. Meu filho e minha filha, não permita que o inimigo de Deus tire a palavra que foi semeada em seu coração. Agora, algo também é bom ressaltar, não é? Que para que eu possa ter a palavra de Deus em meu coração, eu tenho que procurar também. Não tem como eu ficar na minha casa, ficar na minha vida lá acomodado, não tendo tempo para as coisas de Deus, um coração sempre vazio, é do jeito que o inimigo de Deus quer. Satanás só vai tirar a palavra do coração daqueles que estão com a igreja, que caminham com a igreja, porque tem. Aqueles que estão afastados da igreja são vazios de Deus. Então não tem o que tirar, porque são vazios de Deus. Portanto, meu filho, portanto, minha filha, sejamos pessoas corajosas de Deus e que o nosso coração seja repleto da graça de Deus e de forma alguma dê espaço para as coisas do inimigo. Que Deus te abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.